Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Textualidades e Discurso, disciplina do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo. Para falar um pouco conosco sobre a quarta abordagem teórico-metodológica que a gente está trabalhando nessa disciplina, a gente conta hoje com uma colaboração, uma participação muito especial do professor Fernando Rezende, da Universidade Federal Fluminense. O professor Fernando Rezende é professor do curso de Estudos de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Departamento de Mídia e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense e professor da Cátedra João Guimarães Rosa de Estudos Culturais e da Comunicação no Brasil, da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na School of Oriental and African Studies, da Universidade de Londres, na Inglaterra, mestre em Estudos Literários pela UFMG e graduado em Comunicação pela PUC Minas. É coordenador do Travessia, Centro de Estudos e Pesquisa do Sul Global, e do Laboratório de Experimentação e Pesquisa de Narrativas da Mídia da Universidade Federal Fluminense. A quem a gente já, antes de qualquer coisa, agradece imensamente, mais uma vez, a participação, a gentileza de ter aceitado o nosso convite para colaborar com a nossa aula. Para você que está assistindo no YouTube aí, posteriormente, essa é uma disciplina presencial que conta com essa participação remota, mas a gente depois disponibiliza aí no YouTube e vai estar também na descrição desse vídeo os textos de referência, os links, para que vocês encontrem os textos que foram lidos aqui pelos alunos e que servem de base para essa aula, palestra do professor Fernando Rezende, que fala conosco do México, do sul do México, onde está fazendo um estágio de pesquisa. Professor, então, eu deixo você bem à vontade para fazer a tua apresentação inicial, sem preocupação com o tempo, e depois a gente abre para as perguntas e comentários aqui dos alunos. Tá ok? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Agradeço primeiro ao convite feito pelo Rafael. Quero dizer que é um prazer, na verdade, conversar com vocês. Uma das experiências mais interessantes que eu tive na pandemia foi uma conversa exatamente com a turma da graduação aí da UFES, convite da professora Patrícia Abreu. Então, conversei com o pessoal da graduação, foi um encontro muito, muito instigante, muito provocativo, então fiquei muito feliz. E aí o convite do Rafael só reitera essa alegria que é conversar com vocês. Eu estou querendo pensar isso aqui como uma conversa, a gente entrou em alguns acordos antes, Rafael e eu fiquei pensando se reapresentaria aquilo que já está nos textos que vocês leram, ou se faço uma abordagem, digamos, que toca naqueles problemas que estão nos textos, porém de uma forma mais geral, de modo que eu possa abrir aí possibilidades para vocês fazerem intervenções depois. O que mais me interessa, na verdade, é a conversa que vem disso aqui. Então, não entendo isso aqui como uma palestra, para mim uma conversa, para mim um encontro, para que a gente possa, então, debater e pensar juntos aquilo que eu tento expor nesses textos que foram sugeridos pelo Rafael. Então, primeiro é isso, um agradecimento e dizer que estou aberto aí para essas conversas. Bom, depois eu queria também, na medida do possível, quando vocês falarem, que vocês se apresentassem um pouco para entender, saber um pouquinho dos projetos, o que vocês estão fazendo, tá bom? Eu vou, então, com o slide, Rafael, você disponibiliza isso. Tá certo. Bom, desse título, na verdade, só para tentar dizer um pouco, de forma mais geral, aquilo que eu estou querendo trazer para vocês, Eu estou tentando pensar o jornalismo, aquilo que ele apresenta para a gente hoje como desafio, como problema, Eu sempre penso que
essa é uma questão que ela é recursiva, a gente precisa estar sempre se voltando para uma pergunta daquilo que o jornalismo coloca para a gente como questão, né? Cada tempo, na verdade, vem marcado por perspectivas que são diferentes. Então, eu estou entendendo esse jornalismo hoje como a partir das perguntas, das questões que ele coloca para a gente. E a narrativa, aquilo que eu já venho fazendo, trabalhando já desde, eu diria que até antes do meu doutorado, mas na época, quando eu faço o doutorado, no início dos anos 2000, é o que aparece para mim como uma questão essencial para poder pensar o jornalismo, né? E eu venho, na verdade, reiterando essa ideia de que a narrativa ela é um recurso muito para além daquilo que ela oferece enquanto textualidade, ela também é um recurso epistêmico, ela é um recurso que ajuda a gente a reposicionar aquilo que a gente entende como jornalismo. Então, na verdade, a narrativa, para mim, ela é muito mais do que uma forma, vamos dizer assim, de exercer o jornalismo, ela é também essa possibilidade de uma ressignificação daquilo que a gente entende no jornalismo. Por isso que eu estou aí trazendo essa ideia de que ela seja um recurso para nós, né? Bom, agradeço aí a apresentação que o Rafael já fez, eu só reforço um pouco essa perspectiva que eu tenho tentado trabalhar já mais recentemente, né? Depois dos anos de 2010, 2012 para cá, eu entro numa discussão que envolve questões relacionadas a território, territorialidades, e é o que eu estou fazendo hoje aqui na Universidade de Guadalajara, na verdade, dentro de um centro, que é o Centro de Estudos Avançados Latino-Americanos. Eu estou trabalhando também com essa questão hoje mais focada nesse problema das territorialidades, que é outra conversa que a gente pode ter, se vocês quiserem, a partir daquilo que eu estou trazendo para vocês. Tá? Bom, para começar a conversa, eu chamaria a atenção para aquilo para o lugar de onde eu parto para pensar o jornalismo. Na verdade, me parece que, ainda que esses aspectos que eu vou chamar a atenção sejam dados ou já conhecidos, assim, me parece importante a gente dizer de onde está partindo para poder falar de narrativa. Tá? Então, na verdade, eu olho para o jornalismo, entendo o jornalismo como um fenômeno histórico-cultural, né? Isso significa que ele está implicado em determinadas temporalidades, determinadas espacialidades. A ideia do histórico, para mim, ela é essencial para a gente pensar isso. Você está falando de uma outra maneira, o jornalismo ele não é estanque, né? Ele não é algo que se produz a partir de uma teoria, né? Ele é muito mais uma prática, eu chamaria de uma prática de enunciação, uma prática discursiva, uma prática de linguagem, que altera e muda de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o contexto, né? De acordo com aquilo que a gente experimenta no sentido político, econômico, cultural, né? Isso tudo me parece importante. Por isso eu estou dando ênfase à ideia de que eu entendo o jornalismo como um fenômeno, né? Como aquilo que acontece na medida do tempo, né? Não aquilo que é dado como determinante. E, enquanto fenômeno, eu acho que a gente é atravessado, aí eu vou falar um pouco mais detalhadamente disso, mas eu entendo o jornalismo como sendo atravessado por um problema, né, e por um desafio, que é a questão da diferença. Né? A questão da diferença pensada na perspectiva das relações, na perspectiva da disputa, na perspectiva daquilo que a gente poderia entender como sendo a dinâmica das representatividades e a dinâmica das representações. Né? Isso passa a ser um problema em um determinado momento para nós, né? E é isso me parece uma chave para a gente colocar perguntas e colocar questões que nos obrigam a repensar esse fenômeno, né? O jornalismo como um fenômeno histórico cultural.
A questão da diferença, ela vai, então, nos impor a condição de lidar com ela, de pensá-la, de conviver com a diferença na perspectiva daquilo que eu venho trabalhando já desde muito tempo, com a questão da alteridade, a questão da diferença como relação, da diferença como disputa, da diferença como dado de produção de sentido, que eu vou falar aqui também, né? Essa ideia de jornalismo enquanto um sistema que sofre mudanças coloca para a gente esse desafio, e eu acho que ele é muito acentuado a partir da metade, do ponto de vista prático, essa cronologia é difícil, tá? Mas eu entendo que a partir dos anos 90 e início dos anos 2000, isso começa a ficar mais acentuado para nós. E é por isso que eu vou, um desses artigos que eu tenho escrito, eu tento trabalhar com aquilo que eu chamo de quadros histórico-culturais, que dão para o jornalismo determinadas funções, determinados reconhecimentos, que fazem com que ele seja tomado também por paradigmas-se, por objetivos e determinadas normas que me parecem que se acentuam dado quadros, dadas experiências socioculturais e tecnológicas que nos atravessam. Então, eu divido esses quadros histórico-culturais em dois, né? Na verdade, eu estou limitando e estou tentando uma questão muito mais operacional e metodológica do que propriamente por algo que seja dividido. Tá? Eu não estou falando desses dois quadros como se um tivesse acabado para o outro ter começado. Eles são imbricados, eles têm relações, eles criam atritos entre um e outro, mas o que eu tento pensar é que enquanto aquilo que eles trazem como aportes teóricos e como problemas, em determinados momentos, eles se tornam mais preponderantes. O primeiro deles, que eu vou chamar de paradigma, que traz como pressuposto um paradigma, que seria o paradigma informacional, é um quadro histórico-cultural que coloca o jornalismo na condição de ser uma instância enunciativa, cujo propósito, primeiro, é transmitir informação. Isso me parece um dado importante, um dado impositivo, inclusive para aquilo que a gente vai entender como jornalismo. Né? O jornalismo que a gente entende, eu acho que aí a partir dos anos... que é um modelo que já é clássico, né? Assim, a partir dos anos 50, no Brasil, particularmente, que isso também difere quando a gente muda a questão do território, quando a gente pensa em outro lugar, isso é diferente, mas no Brasil é muito forte, a partir dos anos 50, esse paradigma informacional, e aí por questões tecnológicas, inclusive por questões da própria consolidação das escolas de jornalismo, né, naquele momento. Então, tudo isso junto, misturado, vai dar para o jornalismo essa função de transmitir aquilo que a gente entende naquele momento por informação. Esse jornalismo de paradigma informacional, através dos seus aportes teóricos que vão sendo sedimentados, construídos nesse momento, né? E aí, de novo, eu acho que os anos 50, 60, até final dos anos 90, isso tem uma força muito grande, né? Ele carrega como pressuposto, e eu estou dizendo isso sempre do ponto de vista da linguagem, tá? Da textualidade, daquilo que a gente entende como expressão, né? Ele carrega o pressuposto de uma ilusão de transparência, como se os fatos falassem por si, né? Como se aquilo que eu escrevo nada mais fosse do que a própria representação daquilo que aconteceu. Essa ilusão de transparência, ela é tomada por um regime, se a gente quiser pensar com Rancière, que vai falar da questão da arte, mas eu acho que cabe muito bem para a gente pensar essa ideia de como que o jornalismo se enquadra nesse momento, ela está tomada por um regime que é o regime representativo, né? A ideia de que aquilo que eu mostro, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, é aquilo que teria acontecido. Esse jornalismo de paradigma informacional, ele é tomado por isso por várias outras razões, né? A própria ideia
da verdade que o jornalismo como prática enunciativa carrega, né? A ideia de que o jornalismo seria a instância enunciativa responsável por dar a ver a verdade do presente. Eu falo assim, pensando em histórias. A história seria dada a função de representar o passado, dizer o que aconteceu no passado. Ao jornalismo seria dada a função de dizer o que acontece no presente. E nesse regime representativo, nesse paradigma informacional, aquilo que está colocado para nós é muito mais um falar pelo outro, ou um falar para o outro, né? Ou também a gente pode pensar um falar do mundo, do que propriamente pensar o jornalismo como uma instância que teria que se haver com a problemática da diferença, como eu estava dizendo antes. Nesse paradigma informacional, tem uma pergunta para o jornalismo, que é o que dizer, na verdade, né? E aí a gente tem exemplos daquilo que não se deve dizer, por exemplo, não se deve falar de suicídio, né? Estou pensando em exemplos assim. Aquilo sobre o que se fala é a questão que faz parte desse conjunto que eu estou tentando pensar como sendo um conjunto de uma prática iniciativa tomada como paradigma, que é o paradigma informacional. Acontece que depois dos anos, principalmente depois dos anos, a gente tem uma evolução tecnológica, né, radical, a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, né, a gente começa a experimentar mudanças muito radicais em termos de tecnologia, aquilo que propicia modos de dizer o mundo, né? A gente tem várias formas possíveis de falar sobre o mundo, de falar para o mundo, de falar do mundo, né? Essa ampliação desses recursos tecnológicos, do meu ponto de vista, daquilo que eu venho tentando pensar sobre o jornalismo, coloca que o jornalismo, ele passa a ser uma prática, ele segue sendo uma prática iniciativa, mas a partir desse momento passa a ser uma prática iniciativa que se dá em relação a outras que estão acontecendo no mesmo momento, né? Isso me parece interessante, porque isso coloca um desafio para o jornalismo que a gente, obviamente, leva tempo para poder conhecer, né? Do ponto de vista teórico, a gente pode pensar que, por exemplo, aquilo que o Martim Barbeiro vai trazer lá nos anos 80, né, da gente sair dos meios, passar para as mediações, tentar pensar no processo sem citar a própria comunicabilidade, por exemplo, me parece um dado importante do ponto de vista teórico, já pensando aqui no jornalismo, né? Mas a gente está em momento de transição, um momento de acompanhar o próprio desenvolvimento tecnológico, e o jornalismo como prática iniciativa, pela própria condição de ser uma prática, de ser um fenômeno, ele leva tempo, né, para incorporar esse problema que vai sendo trazido. Mas o que eu tento pensar é que, a partir daquele momento, a gente começa a ter que lidar com uma outra proposição paradigmática que tem muito mais relação com aquilo que eu tenho que pensar com aquilo que é a alteridade. A gente passa a ter que, enquanto prática iniciativa, a gente começa a ter que saber com a questão da representatividade e com a própria questão da representação, né? Esse dilema, digamos assim, esse desafio que é colocado para o jornalismo a partir desse momento, diz para mim, por exemplo, de questões que têm relação com os protagonismos do presente, né? A gente passa a ter consciência da existência de vários protagonistas que dão lugar e que produzem sentido na lógica das próprias funções de enunciação. Estou dizendo aqui, por exemplo, que nesse momento, a presença de documentários, a presença das redes sociais já nos anos 90, né, no início dos anos 2000, todos esses recursos tecnológicos são também práticas iniciativas que colocam em cena para nós todos, né,
essa possibilidade de compreender essa multipresença desses vários protagonistas, né, desses vários sujeitos que colocam em questão a própria experiência social, a própria experiência política, né? O jornalismo ele passa a ter que lidar com isso, e ele lida com isso de formas variadas, muitas vezes em forma de combate, né? Tentando resistir e lançando mão daquilo que sempre foi o seu princípio básico, né? Dizer a verdade. Essa verdade estaria no jornalismo, ela não está em outro lugar, portanto, nós enquanto práticas ilustrativas, continuamos sendo aqueles detentores da verdade, né? O jornalismo ele cria embates por conta disso, mas o que está se sobrepondo, do ponto de vista da minha análise, é esse paradigma, eu chamo de um paradigma relacional, em que a linguagem é como problema. Né? A linguagem ela se constitui para nós como problema, ou seja, em comparação com o paradigma informacional, que tinha uma pergunta que era o que dizer, o paradigma relacional nos coloca uma outra pergunta, que é como dizer. Como falar, como narrar, passa a ser uma pergunta, passa a ser uma questão importante para esse fenômeno político-cultural que é o que eu entendo no jornalismo. Então, um desafio que se apresenta para nesse momento é muito mais um falar com o outro do que propriamente falar pelo ou para o outro, o que também coloca uma questão que é como falar no mundo e não como falar, e não o que falar do mundo. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, assim, essa coisa online não tem as suas vantagens, eu não sei em que medida eu estou sendo compreendido, depois vocês podem voltar, notem as coisas e a gente volta nessas questões. Tá? Mas eu estou tentando fazer aí uma analogia possível entre desafios que eram colocados em um determinado momento e outros que aparecem nesse momento mais recente. Então, falar do mundo, que então se apresentava como um princípio, como um preceito, ele ganha outras proporções na medida em que o falar no mundo passa a ser um problema, passa a ser um desafio para o jornalismo. Voltando àquilo que eu disse antes, eu não estou pensando nesses quadros histórico-culturais como sendo separados, né? Eles são complexos, eles se amalgamam, eles criam embates, eles são forças conflitivas que estão em processos. Na verdade, não abre mão de uma coisa para viver outra, porque o jornalismo também tem a informação, né? Segue tendo a informação como um princípio básico. Assim, cabe ao jornalismo informar. Não se trata de pensar que no paradigma relacional a questão da informação ela seria ou mais relevante. Assim, eu acho até o contrário, ela se torna mais relevante na perspectiva dessa pergunta, que é como falar, como narrar, como trazer aquilo que é informação. Né? Então, são outras questões que aparecem para a gente com os mesmos problemas, com os mesmos princípios de ciência. Tá? Enfim, vamos seguir, depois a gente volta nessa problemática que eu acho que essas relações vão criar para a gente conflito. Tá? O paradigma informacional, esse regime representativo, ou essa ilusão de transparência, ela, na verdade, criou algumas condições que eu acho que a gente hoje já consegue ver muito bem. Eu sempre falo que, bom, no meu tempo de estudante de jornalismo, perguntas que a gente faz hoje, esse encontro que a gente está tendo aqui jamais poderia acontecer, no uniforme dos anos 80, e esse tipo de questão que o Rafael está trazendo para você, não eram questões que podiam aparecer para mim nos anos 80, nos anos 90. Então, a gente, com essa caminhada desse processo, que a gente atravessa, né, que é o processo histórico da própria condição do jornalismo solidificar e se constituir como uma instituição que tem como função falar, né, informar e trazer aquilo que a gente espera que seja verdade, já colocou para nós os problemas que a gente hoje conhece,
A gente já tem estudos muito avançados que nos levam a entender o jornalismo como uma prática colonialista, como uma prática racista, né? A gente já sabe disso, não estou falando nada que, do meu ponto de vista, seja novidade, a gente já tem estudos que pensam o jornalismo como constitutivo de um gênero masculino, né? O trabalho da Márcia Veiga, eu acho que é um trabalho fundamental para a gente entender isso. O jornalismo como prática colonialista também é um dado enfim, que a gente já vem entendendo, e se a gente pega o próprio nascimento do jornalismo no Brasil, né? A imprensa ela tem direito, ela ganha o direito de existir a partir de 1928, isso é muito radical, né? Ela nasce muito tomada por essa perspectiva daquilo que o projeto colonialista institui como norma e como modo de ser. Então, essa constituição do jornalismo a partir de uma prática definida por poder, ela se apresenta a nós nesses últimos, talvez, 20 anos, como uma prática colonialista, uma prática racista, muitas vezes uma prática sexista, que transforma aquilo que é diferença em valor. Essa ideia de pensar a diferença como valor, ela está nos estudos pós-coloniais, e ela vai mostrar como é que o projeto colonialista determina essa concepção daquilo que é diferença, daquilo que está no outro, como algo que se deveria classificar, categorizar, dicotomizar. Então, essa prática, que é uma prática colonialista, ela é impregnada no jornalismo, né? Enquanto expressão, o jornalismo, esse jornalismo nesse paradigma informacional, né? Ele vai reforçar toda essa produção dessa diferença como algo que precisa ser valorizado, como algo que precisa ser categorizado, como algo que precisa ser que só funciona a partir de binarismos, né? E é nessa perspectiva que eu acho que a gente precisa pensar aquilo que são as estereotipias que o jornalismo produz, aquilo que são as marcas de subalternização que também o jornalismo produz, né? Esse jornalismo que é muito atrelado àquilo que a gente poderia chamar de narrativas do poder, de narrativas de poder, né? Então, assim, falando de uma forma talvez mais prática nesse jornalismo, que entende, por exemplo, que as fontes oficiais, as fontes que trariam visibilidade, por exemplo, seria esse jornalismo tomado por esse paradigma informacional, esse jornalismo que, por esse caminho, na verdade, institui formas de narrar e formas de dizer e reforça isso que eu estou chamando aqui de uma prática racista, de uma prática colonialista, né? Esse jornalismo, eu acho que a gente pode ter assim, um jornalismo muito voltado para uma técnica do que dizer, né? Ele, na verdade, reforça aquilo que a gente combate essas narrativas do poder, né? Essa crítica que eu acho que a gente vem fazendo, muitos pesquisadores, várias formas, vários caminhos. Eu estou aqui tentando pensar numa forma mais macro-estrutural, tentando entender como é que essas práticas elas vão se constituindo a partir de um contexto histórico-cultural. Essa crítica toda que a gente já faz, repetindo, eu acho que essa crítica ela está tomada por essa ideia de um jornalismo cujo paradigma é informacional e que se sustenta na ilusão da transparência, né? Na ilusão de que o fato falaria por si, né? Esse jornalismo ele apresenta falhas, eu já falei aqui alguma coisa, mas vou tentar elencar mais algumas, tentar destrinchar um pouco mais, né? Uma dessas falhas, eu acho que é a ideia que é o projeto democrático do país que a gente conhece, o Brasil, né? A gente há pouco estava falando disso no início, Rafael e eu acho que a gente tem tentado aprender menos o que é, na verdade, construir democracia, né? O que é ter a democracia.
um projeto, um fim, né? Eu acho que o jornalismo, ele claramente, nesses últimos anos, agora, principalmente nesses últimos 6 anos, depois do golpe de 2016, eu acho que, claro, quanto que o jornalismo ele se apresentou como falho do ponto de vista da construção dessa democracia. Né? O fato de reforçar discursos que são antidemocráticos, na verdade, coloca os jornais muito mais mancomunado nas práticas não democráticas do que aquilo que a gente entende como democracia. Né? Então, nesse sentido, parte dessas ideias tem a ver com o fato de que o jornalismo, esse jornalismo que a gente está criticando, contribui para essas desigualdades sociais, para essas simetrias que a gente sabe que existem no nosso país. Né? Eu acho que uma das falhas que me parece importante da gente ressaltar, tendo em vista a experiência política que a gente teve nesses últimos anos, ela é muito importante. Né? Esse jornalismo também, esse jornalismo tomado por esse paradigma informacional, é um jornalismo que exclui os processos de subjetivação. Né? Porque se a gente quiser pensar toda a experiência histórica, cultural e social de um país, ela é construída a partir do próprio processo de reconhecimento de identidades. A gente também sabe que esse reconhecimento só acontece na medida das lutas, das disputas e dos processos. Então, o jornalismo, enquanto prática enunciativa, ele pouco contribuiu, eu acho, ele pouco contribui para a nossa compreensão do que é esse processo de luta. Né? Ele estabelece normas, ele estabelece quadros que são binários, aquilo que, enfim, ele divide a sociedade em determinadas formas de existência que, na verdade, exclui esses processos de objetivação. Né? Fazendo isso, ele acaba administrando a lógica do mais forte e ele não elabora aquilo que eu acho que são contradições fundamentais para a gente entender o que uma prática enunciativa, no caso como o jornalismo, deveria fazer, que na verdade é mediar essas contradições, né? Colocar em cena essas contradições, dar a ver esses conflitos. Eu acho que essa é uma questão que é fundamental se a gente quiser pensar o jornalismo cuja função é narrar o presente. O presente é tomado por contradições, o presente é tomado por conflitos. Assim, do meu ponto de vista, o jornalismo de interesse público e um jornalismo que visa a democracia, ele precisa colocar em cena essas contradições, ele precisa colocar em cena esses conflitos. Né? E esse jornalismo de paradigma informacional, ele pouco se deu a esse trabalho. Né? Ele, tomado por um poder de dizer a verdade como se fosse algo dado, como se fosse algo que ele evidenciaria, ele deixa de elaborar aquilo que a gente entende que eu entendo como constitutivo da própria condição de estar no mundo, né? Que é estar em conflito, estar em relação. Essa me parece também uma das falhas que a gente precisa apontar, que, de novo, eu repito, eu acho que a gente tem tido muito avanço nas pesquisas, eu acho que a gente tem vários caminhos para pensar como é que essas contradições deixam de aparecer e como é que elas, em alguns momentos, vão aparecendo para nós. Né? Bom, nesse sentido, eu acho que a gente tem várias outras práticas enunciativas que aparecem, e aí eu acho que nesse quadro histórico-cultural, cujo paradigma é relacionado, que tem a ver com esse próprio avanço tecnológico, né? Ela traz para nós, através das redes, através de vários outros caminhos possíveis, ela oferece práticas enunciativas que acontecem de dentro da própria de dentro dessas como que eu vou dizer isso? Da própria experiência que é viver os conflitos. Estou aqui pensando num dos trabalhos que eu fiz e tenho tentado, enfim, né, também desenvolver com relação à própria
representação do conflito palestino, por exemplo. A gente passa, nesses últimos anos, a ter acesso a relatos, que eu chamo de relatos jornalísticos, fundamentais naquele lugar, que colocam em questão as práticas do jornalismo hegemônico. Assim, né? São relatos, são experiências que as pessoas que experimentam e vivem aquele conflito trazem para a gente e colocam em contraposição àquilo que a gente encontra no que a gente chama de jornalismo. Essas práticas iniciativas de dentro da vida social, elas fazem a gente rever e repensar o próprio processo e entender melhor o que são essas narrativas de poder, né? Eu acho que esses contrapontos que aparecem para nós agora mais nesses últimos, eu acho que 20 anos, mas eu acho que principalmente nesses últimos 10 anos, eles são fundamentais para a gente fazer essa crítica de uma forma, eu acho que mais pé no chão, né? Olhando para como é possível, então, falar dessas experiências sociais que são conflitivas e que são contraditórias a partir de outras perspectivas, né? Nesse sentido, aquele jornalismo de paradigma informacional, ele começa a perder o seu valor em instituição única que teria como função dizer uma verdade sobre aquilo que acontece, né? A gente já começa a ter acesso a outras formas de dizer que colocam em questão aquela verdade e trazem outras verdades para o próprio conflito, né? Isso eu acho que é um dos ganhos que a gente tem e é um caminho que eu acho importantíssimo para que a própria instituição jornalística se reconheça, né? À medida em que a gente olha, entende, analisa, critica também, claro, essas práticas, essas outras práticas e iniciativas, a gente passa a ter que repensar o jornalismo como fenômeno, né? Eu acho que isso é muito importante. Aqui eu sempre tenho atenção, e a gente pode falar disso depois, para quadrinhos que aparecem com força muito grande, assim, no caso desses conflitos, é incrível como eles têm uma força enunciativa do próprio acontecimento, né? O acontecimento do ponto de vista desses quadrinhos que aparecem principalmente com relação à Palestina e outros vários conflitos do mundo. Eles passam a ser um caminho muito interessante para a gente pensar o lugar de dizer desse conflito. Então, esses, para mim, são exemplos interessantes que eu acho que a gente precisa olhar. E eu coloco aí embaixo alguns outros: Alma Preta, jornalismo, TV, mídia e mídia. Tem várias mídias discutindo a questão do gênero, tudo isso passa a ser elementos que são importantes para a gente entender não só a dinâmica da representatividade, né, desses vários outros sujeitos que eu estava dizendo lá atrás, esses vários outros protagonistas do presente, né, em cena. Eu acho que o desafio para nós, que estamos tentando pensar no jornalismo, é como colocar isso em relação com o que a gente entende por jornalismo, aquilo que o jornalismo faz, né? Que eu acho que é outro momento muito diferente daquele anterior, lá nos anos 80, que a gente chamava de mídias alternativas. Não estou querendo falar disso, tá? Eu acho que o que a gente tem agora é outra questão, é outra história que a gente está atravessando. E o modo de olhar para essas práticas, eu acho que também precisa ser diferente. Então, estou chamando a atenção aqui para aquilo que me parece que seriam contrapontos para a gente poder trabalhar de forma mais densa e de forma mais provocativa em relação àquilo que a gente entende por jornalismo, né? Eu acho que essas são práticas que, na verdade, nos ajudam a fazer outras perguntas sobre aquilo que a gente entende e, na verdade, quer que seja jornalismo. Eu acho que a gente está aí falando de uma coisa que é muito maior do que uma dimensão teórica, né? Mas uma dimensão da prática de vida, assim, aquilo que eu espero como sujeito, como acesso ao jornalismo, para poder conhecer e saber o que está acontecendo nesse presente. Também acho que isso é uma questão que a gente pode conversar mais depois, quando a gente abrir aí para as questões. Bom,
voltando aí um pouco, que eu acho que o desafio que a gente tem, essa é uma citação de Márcio Tavares do Amaral, é um livro que eu acho que é muito interessante, quando ele vai falar sobre comunicação e diferença, ele vai falar que ele diz isso, né? Pode ser que não seja possível legitimamente falar do mundo, nessa compreensão que a própria concepção positivista do mundo coloca para nós, né? A gente pode falar da história, pode falar dos... Enfim, tem vários lugares onde a gente pode entrar para falar desse problema, né? A própria ciência coloca isso como questão, né? O que significaria falar do mundo, né? Então, ele vai dizer, pode ser que não seja possível legitimamente falar do mundo, mas ainda seja necessário aprender a falar no mundo. Falar no mundo, né, que eu acho que coloca para nós aí esses muitos desafios que eu estou tentando pensar, né? Por exemplo, falar no mundo implica romper com uma concepção básica, muito segmentada, de que sujeito e objeto seriam instâncias separadas. Né? Essa lógica, ela serviu à ciência, ela serve ainda muito à ciência positivista, ela legitima as nossas práticas, inclusive acadêmicas, né? A gente é muito tomado por esse princípio, a divisão das áreas, ela faz parte desse princípio positivista e um princípio objetivista, né? É um modo de falar do mundo que faria com que fosse possível, faria a gente acreditar que seria possível essa separação entre sujeito e objeto. Falar no mundo, na verdade, é de cara romper com essa dicotomia, né? Com essa divisão. Assim. E aí eu fico pensando que questões isso traz para o jornalismo, né? Quer dizer, o que significa falar no mundo para uma prática iniciativa que acredita muito tempo que era possível sair fora, olhar para o mundo e dizer dele de forma transparente, né? O falar no mundo significa se implicar com o fato de que o próprio jornalista é um desses protagonistas do presente. O próprio jornalista, como ator social, também faz parte desse mundo do qual ele fala. Ele também está presente nesse mundo. É por isso que eu acho, por exemplo, que pensar o jornalista como narrador é uma condição fundamental. Né? Não só pensar, mas entender o que é uma prática de escrita que traz o jornalista como um narrador, por exemplo. Isso é muito diferente daquela ideia de que o jornalista ele seria um sujeito fora daquilo que ele narra. Né? A ideia de que o jornalismo transparente tinha toda a relação com a prática de enunciação, era uma prática, seria, enfim, muitas vezes tenta ser uma prática cética, né? Essa figura do jornalista, ele está fora na medida em que ele coloca ele de recursos técnicos, como, por exemplo, o aspeamento, né? Aspear a fala do outro. Ao fazer isso, ele estaria saindo fora desse contexto, desse mundo binário. A gente pode discutir isso, eu acho que essa forma técnica de apagamento, esforço de apagamento do jornalista, na verdade, não é um apagamento total, não existe isso, né? É uma técnica que visa ao apagamento da presença dessa figura, e eu acho que a gente precisa usar essas técnicas, ou então ressignificar o que são essas práticas de linguagem, inclusive com as próprias aspas. Entender que o jornalista também está presente. E aí a gente já entra numa discussão que eu acho que era mais analítica da própria narrativa. Um desses artigos que foram passados, que o Rafael passou para vocês, que é o jornalismo de teor testemunhal, eu acho que a gente tenta entrar nessa questão, né? E como o jornalismo também opera a partir de testemunhos que estão em vários lugares, em vários sujeitos. Aquele que sofre a ação, aquele que narra a ação, aquele que experimenta através da leitura, por exemplo. Então, a gente tem vários sujeitos presentes nessa narrativa. Então, isso me parece ser um desafio, sabe? Do ponto de vista epistemológico, né, de compreensão do que é o jornalismo, do ponto de vista da prática mesmo, do que significa narrar, do que significa dizer do fato, né?
Então, falar no mundo é algo grandioso, assim que eu estou tentando pensar, porque ele vai colocar muitas questões para nós que eu acho que tocam naquilo que se constituiu como verdades do jornalismo, né? Que é, de novo, a ilusão da transparência, a própria ideia de objetividade como produtora de um discurso limpo, né? Eu acho que isso tudo aí passa a ser uma questão que ela não se trata de constatar que a objetividade não existe, por exemplo, mas se trata de pensar o que é ser objetivo nas condições atuais, né? Ou como esse recurso, em que medida esse recurso nos ajuda e a que ele nos serve se a nossa pergunta passa a ser como narrar, não mais o que narrar, né? Então, esses princípios que eu acho que se constituíram como princípios muito sólidos, eles precisam ser reformulados, eles precisam ser ressignificados. Volto a dizer, a gente já está fazendo isso, a gente já vem vários desses trabalhos que a gente tem visto em pós-graduação, mestrado, doutorado, eles tratam dessas problemáticas. Eu acho que é isso aí que a gente precisa, enfim, precisa buscar, precisa dar conta de atravessar como um problema, né, como um desafio. A narrativa, nesse sentido, para mim, ela é um recurso, ela aparece como um dado muito importante. Primeiro, só um parênteses, né, do ponto de vista histórico, eu acho que eu sou de outro tempo, de vocês todos, inclusive do Rafael. A própria ideia de narrativa, ela não era uma presença nos estudos do jornalismo. Nos 80, nos anos 90, existia uma questão sobre narrativa, né? Eu dou esse exemplo para a gente entender como é que a própria ideia de narrativa passa a ser constitutiva do problema que eu estou tentando compartilhar aqui, né? A narrativa ela passa a ser um pressuposto do curso de comunicação, ela passa a ser um pressuposto teórico da comunicação, né? O jornalismo passa a discutir narrativa, principalmente já no final dos anos 90, né? A gente tem a Cremilda Medina, tem Gonzaga Mota, que já traziam essa questão, mas principalmente a partir dos anos 2000, ela passa a ser uma referência de problemas para e de pensar o jornalismo, né? Então, esse exemplo a gente entender como é que, enquanto fenômeno histórico cultural, a incorporação do problema ela é um dado concreto, assim, ela mostra o quanto a gente passa a ter que lançar muitos recursos, né? Então, a narrativa, para mim, ela é um desses caminhos abertos de a gente fazer, eu acho que a gente vem fazendo, porque quando a gente concebe a narrativa como um recurso para o jornalismo, a gente está dando ao jornalismo a condição daquilo que ele quer ser uma prática de trabalho. Do ponto de vista histórico, daquilo que se entende como prática de linguagem, a narrativa ela foi um problema da literatura durante muito tempo. Ela não era um problema do jornalismo, né? Quando ela aparece como um problema do jornalismo, no meu ponto de vista, a gente passa a olhar para o jornalismo como uma prática de fato enunciativa, produtora de linguagem, produtora de sentido. E a compreensão da narrativa para além daquilo que o senso comum estabelece como sendo narrativa, que é a história, né? Porque essa é uma forma de olhar para a narrativa, a compreensão da narrativa como algo além da história também me parece fundamental para o jornalismo, né? É entender a narrativa como um lugar de produção de conhecimento, é entender a narrativa como um lugar onde visões de mundo estão em questão, né? Entender a narrativa como um lugar de produção de subjetividades, né? Ou seja, a narrativa, e aí é claro que eu estou bebendo muito aí na fonte do Paul Ricoeur, a narrativa ela não é tão somente a história que se conta, mas ela é todo um processo que coloca em cena essa história. E esse processo ele tem a ver com aquilo que a gente entende como o Ricoeur vai trabalhar como a ideia da ação dos sujeitos, das pessoas, né? A gente está no mundo, estando uma vez no mundo, a gente conta histórias.
e é contando as histórias que a gente vai construindo outros mundos, que a gente vai colocando em cima possibilidades de compreensão daquilo que é estar no mundo. Ou seja, a narrativa ela não é um recurso restrito ao que está sendo feito, mas a narrativa ela é a possibilidade de a gente olhar para o problema de como dizer. Há várias narrativas, há vários modos de narrar, há várias formas distintas de narrar. E essas formas vão dar lugar a isso que a gente vai entender como produção de sentidos. Na verdade, produção de sentido que é totalmente vinculada à ideia de disputa de sentidos. Não existe produção de sentido sem a ideia de disputa de sentido. Né? Quando a gente começa a olhar como o ato de narrar, como o ato de produção de sentido, a gente se depara com o fato de que a gente também está colocando em cena que são disputas. Né? Não é à toa que virou senso comum falar de disputa de narrativas. Eu acho que é uma ideia equivocada, né, de tratar a narrativa, ela acaba reforçando a ideia de narrativa como historinha, mas isso aparece exatamente porque a gente começa a ser atravessado por esses narrares. São narrares distintos que estão aparecendo e que criam choques, que criam conflitos. Né? Então, a ideia de uma disputa de narrativa, que eu estou colocando em aspas, porque eu acho que ela é problemática nesse sentido, mas ela é devedora desse processo que eu estou aqui tentando colocar do ponto de vista histórico. Quando a gente acolhe a narrativa do problema, a gente passa a ter mais consciência de que é na narrativa e com a narrativa que esse poder também, que esse conflito acontece, né? Que a disputa de poder se apresenta para nós. Né? Então, eu acho que isso aí é um caminho importante para a gente poder fazer essa passagem, que eu acho que é uma passagem importante para a gente pensar o jornalismo nos dias de hoje. Assim. Aprender a narrativa como um recurso de linguagem e apreender a narrativa como um recurso epistêmico. A partir da narrativa, se perguntar o que é, então, o jornalismo enunciativo. Né? Já que o fato de estar em disputa não depende do jornalismo. Não depende, ele não está sozinho na cena do crime. A cena do relatar os acontecimentos do presente não é mais uma prerrogativa do jornalismo. O jornalismo é uma das instâncias que narra o presente. Então, a gente precisa olhar para isso, para poder se perguntar, então, o que é o jornalismo, a que serve o jornalismo hoje, e o que ele pode trazer como acréscimo, né? Já que a gente tem vários lugares para onde olhar para aquilo que acontece no presente. Né? Bom, isso para mim tem tudo a ver com a entrada da narrativa como questão. Né? Bom, quase que já fechando aqui, eu estou tentando pensar a narrativa como espaço de luta, né? A narrativa como lugar onde a linguagem acontece, né? O Roland Barthes fala isso lá quando ele estava discutindo a literatura. Eu acho que a gente precisa se apropriar disso, entender, né, o que é a narrativa no jornalismo, e tentando pensar a linguagem como um campo de batalha social. Né? A linguagem ela é lugar de disputa. Aquilo que eu digo também é aquilo que eu faço ser, aquilo que eu construo. Né? A gente também estava antes aí no início da conversa falando sobre o fato de que o jornalismo hoje, o Rafael estava dizendo isso, né? Rafael começa a falar dessas manifestações antidemocráticas, golpistas, é disso que a gente está falando também. Né? O fato de que o jornalismo é um nomear, ele também está atribuindo sentido, e ao atribuir sentido, ele está nesse campo de disputa daquilo que se entende pelas dinâmicas sociais, e culturais e políticas que a gente vive hoje. Então, a linguagem ela é um campo de batalha nesse sentido. Né? Nomear atribuir sentido, e atribuir sentido é parte de uma dinâmica de poder. Ela não está fora da dinâmica dessa disputa. Então, olhar para a narrativa, para mim, é isso, entender esse espaço de luta e entender essa possibilidade de colocar em cena aquilo que é a própria disputa. Né? E aí, eu acho que
O Paul Ricoeur, ele é um autor que, na verdade, nos ajuda muito a chegar nisso. Ele vai falar da linguagem... eu acho essa citação, ela diz aquilo que ele entende como um processo mimético, que é a própria constituição da narrativa. Ele diz: a linguagem não constitui um mundo para ele próprio, a linguagem ela não é isolada do mundo, ela não inventa um mundo próprio, ela é parte do mundo, ela é constitutiva do próprio mundo em que ela está. Né? Então, ele vai dizer: ela não é sequer um mundo. Interessante isso, porque estamos no mundo, estamos afetados por situações, nós tentamos nele nos orientar por meio da compreensão e temos algo a dizer, ou seja, temos uma experiência a levar à linguagem e partilhar. Essa concepção de linguagem me parece aí um desafio para a gente entender no campo do jornalismo, porque isso rompe com aquela ideia lá do paradigma informacional, a ilusão da transparência. O que a gente tem, na verdade, é forma de expressar o mundo no mundo que a gente vive enquanto todo. Né? E o que o jornalismo tenta fazer é partilhar essa experiência. Partilhar essa experiência traz implicações, eu estou voltando um pouco àquilo que eu disse antes, traz implicações com relação à própria compreensão do que seriam as funções, do que seriam os princípios básicos no sentido da compreensão do que é o jornalismo. Tá? Porque em momento algum, e aí eu acho que é a conversa que a gente precisa ter, em momento algum, acho que a gente deve, em como abrir mão da ideia do jornalismo tendo como princípio básico um interesse público, por exemplo, ou um interesse da contribuição para a construção de um projeto democrático de vida de qualquer lugar. Então, é com isso que eu acho que a gente precisa pensar a linguagem. É com esses princípios que eu acho que a gente tem que voltar às questões do jornalismo. Então, pensar a linguagem como isso que acontece no mundo, enquanto a gente vive e experimenta o mundo, ou seja, pensar a linguagem como lugar de disputa e pensar a linguagem como constitutivo do próprio fenômeno histórico-cultural que é o jornalismo, é que me parece desafiador, né? Sem abrir mão daquilo que é fundamental para o jornalismo. Interesse público, democracia, a informação, por exemplo, tudo isso me parece que tem que andar junto. Caso contrário, eu acho que a gente caminha para um outro lugar, que aí é muito diferente daquilo que eu entendo por jornalismo. Assim, Eu acho que eu termino aqui. Aqui eu estou repetindo, o Todorov tem essa passagem que ele fala de jornalismo, de narrativa, que me parece de literatura, que me parece importante a gente incorporar para o jornalismo. A narrativa está necessariamente inserida num diálogo. Os homens não são apenas também os protagonistas. Né? Também pensando nisso, eu estou defendendo aqui a ética narrativa de curso para a gente pensar e problematizar o jornalismo. Alguns desafios que a gente precisa lidar com eles. Por exemplo, encontrar espaço de sentido naquilo que é imediato. A ideia de imediato no jornalismo de paradigma informacional, eu acho que ela é completamente distinta daquilo que a gente pode entender como acontecimento imediato hoje, né? Quando a gente, por exemplo, vive o que está vivendo no Brasil agora, né? Essa possibilidade de reencontrar uma esperança naquilo que seria a construção de um projeto democrático, coloca esse imediato numa dimensão muito mais ampla, por exemplo, né? Que é pensar o próprio acontecimento do golpe desde 2016 como imediato também. E aí, como é que a gente trata isso nesse contexto dessa narração dos fatos? O que significa esse processo de imposição? Como é que o jornalismo vai lidar com isso? Eu acho que são uma das questões que a gente precisa pensar, né? Ressignificar o que é presente, o que é imediato, o que é o acontecimento. Entender, eu acho que esse ponto também, eu acho que ele, no paradigma informacional, a gente não teve que se haver com isso, tá? No relacional, a gente passa a ter que ter essa compreensão, né?
que acontecimentos distintos implicam modos distintos de narrar. Ou seja, se a gente entende a narrativa como recurso do jornalismo, a gente também precisa entender que não existe um modo jornalístico de dizer o mundo. Existem várias formas possíveis de falar do mundo. Então, a narrativa, ela abre essa perspectiva plural. A gente tem muitas maneiras de falar no mundo, de falar no mundo, na verdade. Então, entender isso também me parece importante, né? A ideia de pensar para os fatos, na verdade, é muito mais não se deixar tomar pelo fato como algo em si, mas o fato ele é parte de um contexto, enquanto parte desse contexto tem outras muitas implicações que vão fazer com que a narrativa também ganhe outros vetores, outros caminhos aí, que eu acho que é importante, né? O tempo todo trabalhando contra as estereotipias e as narrativas totalitárias, e me parece que isso aí deveria ser um princípio básico de qualquer exercício jornalístico, assim, o tempo todo ser contra aquilo que já é dado como natural, aquilo que já é dado como determinado, né, como fixo. Assim. Me parece que isso aí é um trabalho, um desafio também. Eu acho que a gente precisa minimamente dar conta para poder falar no mundo, né? A ideia aqui é que falar no mundo é sempre reorientar os afetos, reorientar as formas que a gente tem de compreender o mundo, né? E provocar atritos. Isso me parece muito importante também, né? Porque eu tenho a sensação de que esse jornalismo que a gente critica tanto, né, esse de paradigma informacional, ele procurou limpar tanto, tudo tão limpo, tão asséptico, na verdade, os atritos, eles eram dispersos, assim. A gente, enquanto leitor, mal dá conta de fazer a conexão entre uma coisa e outra do ponto de vista aflitivo que ela traz, né? Então, eu acho que esse princípio de provocar atritos, eu acho que é um caminho também importante para a gente poder pensar o jornalismo hoje. Eu acho que eu encerro por aqui. Na verdade, o que eu disse antes, eu queria muito mais trazer as questões de um ponto de vista mais aberto, mais geral. Eu acho que tem algumas especificidades desses textos aí que vocês trabalharam, né, que o Rafael sugeriu, que talvez a gente pudesse discutir isso. Mas nesse momento era o que eu traria para vocês, tá bom? Obrigado aí pela escuta. Obrigado a você, professor, pela apresentação inicial, bem instigante e interessante. Eu vou começar fazendo as perguntas, porque assim os alunos depois ficam menos envergonhados de colocar as questões. Bom, eu poderia perguntar sobre a noção do senso comum, do que vem a ser narrativa para o senso comum, né, já que a gente vive um contexto em que se fala muito numa tal de uma guerra de narrativas, e que um ministro da Defesa aqui do Brasil chegou a dizer em apresentar para a sociedade os fatos alternativos, né, numa compreensão que provoca, a partir da crise do paradigma representacional, né, do paradigma informacional, que acredita na transparência, da mediação e da linguagem, né, para um binômio, né, para o outro lado, esgarçando e mal compreendendo a crítica a esse paradigma informacional para uma subjetividade absoluta, um relativismo absoluto, no qual tudo, então, são narrativas. Eu poderia perguntar também, e estou aqui com um início retórico, né, de um certo modo já perguntando, né, mas poderia perguntar também, saindo do senso comum e trazendo para a academia, mesmo para dentro da academia, e dentro né, do campo de estudos no jornalismo, né, esse incômodo também, né, que muitas vezes esse tipo de crítica que se faz ao paradigma da objetividade, né, a evidência, né, para mim é uma evidência absoluta de que os fatos não falam por si só,
né, numa viuvez, de um certo modo, desse paradigma, né, na medida em que, bom, então tentam salvar pelo menos, bom, o jornalista nunca é objetivo, mas o método é que é objetivo, que deveria ser objetivo, né? Ainda acho que muito também em função dessa momento histórico, né, em que a gente vê então muita notícia falsa, né, com um objetivo sistemático de desorganizar a sociedade e de desinformar, enfim. Mas talvez eu perguntaria sobre o fact-checking, né, que você colocou muito bem na tua apresentação, né? O jornalismo hoje ele não é ele pelo menos não tem a exclusividade mais, né, de ser o único instância, instituição que tem a autoridade para construir narrativas do contemporâneo, né? E me parece que o fact-checking, eu queria saber o que você pensa a respeito, me parece que o fact-checking, por mais que pragmaticamente a gente veja que resolve, de alguma forma, pontualmente, algumas mentiras absurdas que a gente vê sendo espalhadas por aí, já se fala até e é um clamor das redes sociais, né, até de pesquisadores e gente do campo progressista, que até mesmo os debates presidenciais precisam de um fact-check em tempo real. Veja o que a gente está pedindo, né? Então, que é o jornalismo, não, é o jornalismo, a transmissão, mais uma vez, ele precisa assumir esse lugar, né, de que, então, ele vai dizer o que é verdade. Se o candidato vai lá e inventa barbaridades e mentiras, e distorce, e inventa números, o jornalismo em tempo real precisa responder, né, para não ser usado, para não ser lugar de desinformação, o que é mentira, o que é verdade, e em tempo real do que se está dizendo, e até gente propondo que se diga na hora, né? Não, mas isso não é, veja aqui, né? E o que transformaria o debate numa coisa, numa experiência quase que de ficção científica, assim, né? De uma sociedade na qual, em uma mídia, em um jornalismo em que mentir passaria a ser proibido e portanto, porque seria verificado o tempo inteiro. Fala-se também de uma verificação por robôs, os robôs verificando os outros robôs, né? Numa crença também de que a nossa solução, então, seria tecnológica, né? Então, o desenvolvimento de algoritmos, de fórmulas nas quais a gente, por meio de tecnologia, a gente resolve um problema de desinformação que é em larga escala, em massa, né? Espalhada por robôs, por tecnologias. Como é que você vê o fact-checking hoje, essa esperança no fact-checking? Será que não seria, então, mais uma vez, uma viuvez do paradigma informacional? Será que a gente não está, mais uma vez, ao desconfiar, né, do que se diz, querendo ser o filtro e a única instância legítima e credível para se legitimar o que se diz? Será que não é mais ou menos o que você também aponta num dos textos que estão aí na descrição do vídeo, que foi o artigo de autoria sozinho, da Galáxia, né, de que, assim, talvez a gente não esteja, ao pensar o paradigma relacional, por conta de um vício, de um pensamento dicotômico, né, ou uma coisa ou outra. Será que a gente não está, na verdade, mal compreendendo essa nova forma de se colocar no mundo e de entender o que é linguagem, o que é representação? Perguntaço, né? Taço porque é grande também, né? Demorei para perguntar. A pergunta é muito boa. Bom, vamos lá. Primeiro, pensando nessa coisa do senso comum, né? Da narrativa, eu acho que é incrível, né? Pensar que a gente mal conseguiu, no jornalismo, né? A gente mal conseguiu entender a narrativa dessa perspectiva mais ampla que eu estou querendo trazer aqui, e ela já rapidamente foi associada
sinônimo de mentira, né? Narrativa é igual a mentira, né? Isso, para mim, é muito sintomático da própria condição de entender ou de ter a narrativa como um problema, né? A gente tem ainda pouco conseguiu tomar isso como problema. Estou falando dos anos 2000, principalmente para cá. No final dos anos 90, a Cremilda já falava da narrativa como uma questão para o jornalismo, mas a gente não tinha condições de entender do ponto de vista que eu acho que é um ponto de vista político, cultural, né? Mas isso já aparecia, mas, enfim, nem com todo esse tempo, a gente foi possível a gente deixar de fazer isso, né? A narrativa virou sinônimo de mentira, né? Então, a disputa de narrativa, esse termo, ela aparece por conta da sedimentação do comum. E aí eu acho que é um desafio para nós, no campo da pesquisa e no campo acadêmico, né? Porque a gente está em relação com o comum. Né? Não dá para a gente mais acreditar que a gente, nesse espaço da universidade, está construindo teorias fora dessa dinâmica social que também é constitutiva do senso comum, né? Então, eu acho que uma parte do nosso desafio, talvez seja isso que a gente está fazendo aqui, é tentar colocar isso em questão, colocar isso e pensar como é que a gente faz isso nos trabalhos que a gente desenvolve. Na graduação, eu acho que a graduação é fundamental. Não sei como é aí a graduação de vocês, mas eu acho que é muito importante na graduação de jornalismo essa discussão aparecer. Não só aparecer na pós-graduação, no meu caso, mas já aparecer para os meninos que vão sair, que vão cometer o trabalho, sabe? Que eles vão enfrentar isso de cara. Sabe? Então, eu acho que esse é um desafio nosso. Tá? E eu acho que essa ideia da narrativa como sinônimo de mentira, ela só sustenta aquilo que já era antes. O objetivo é diferente do objetivo, né? Esses binarismos, eles estão presentes do mesmo jeito, né? Se a gente quiser ir mais anterior, a gente vai pensar que ficção e verdade seriam opostos, né? Se a gente quiser pensar desse jeito, é isso que o jornalismo de paradigma informacional lançou mão para poder existir, né? Ele é diferente da literatura, porque ele fala a verdade, a literatura trata da ficção, trata da mentira. Essas separações, eu acho que elas se sustentam a partir desse senso comum. E aí eu acho que quando a gente reforça essa ideia da objetividade, eu sei que isso é algo bastante polêmico, assim, acho que quando a gente reforça a ideia da objetividade como método, né, ela não se trata de ser objetivo, né, mas se trata de ser um método, eu acho que a gente continua reforçando esse mesmo lugar. Tá? A gente esquece que a objetividade ela serve ao autoritarismo. Muitas vezes a objetividade ela tem essa função, né? Na medida em que eu acredito que colocar aspas, deixar a fala do outro como se ele fosse destituída do próprio meu poder e colocá-la em cima, eu estou, na verdade, reforçando isso. A gente viu isso com um golpe, por exemplo, né? Os jornalistas imparciais, objetivos, estava se fazendo saber disso para poder exercer esse autoritarismo. Eu acho que aí o nosso desafio é entender aquilo que a lei fala lá atrás. Né? O Schultz também fala, objetividade é estratégia. É estratégia. Né? Estratégia ela tem várias possibilidades, ela pode existir de várias formas. A gente pode constituir aquilo que é objetividade de várias maneiras. O recurso das aspas, eu estou citando esse exemplo porque ele é o mais clássico do jornalismo, é só um recurso. Existem outras, várias maneiras, aí tem a ver com a própria compreensão do que é o exercício da linguagem, de produzir linguagem, que vai dar para nós condições de produzir um discurso objetivo que pode ser mais objetivo do que aquilo que o paradigma informacional entendeu como objetividade. Né? O Eduardo Said, quando ele vai fazer uma leitura dos quadrinhos da Palestina, ele diz explicitamente isso, tem mais objetividade aqui do que no jornalismo. Então, tem mais objetividade nos quadrinhos do que no jornalismo. Né? Ele diz isso. Acho que a pergunta para nós é essa, assim, por que
que será que tem mais objetividade aqui nos quadrinhos do que no jornalismo? O que está presente aqui nos quadrinhos enquanto recurso narrativo que não estaria presente naquilo que a gente entende como jornalismo, né? Então, a compreensão dessa estratégia, objetividade como estratégia, implica uma compreensão mais ampla daquilo que é linguagem, da possibilidade múltipla que a gente tem de produzir textos, de produzir narrativas, né? Eu acho que naquele artigo do testemunho a gente tem exemplos disso, né? Lá atrás, na minha tese, eu também trago textos da Folha de São Paulo, e esses recursos aparecem, a presença do jornalista explícita, ela é um recurso, e ela é um sinal de objetividade muito, muito radical, né? Em textos em que o jornalista se coloca, ele está diante do fato, né? E ele mostra isso. Então, eu acho que a gente tem formas de exercer a objetividade enquanto estratégia que são muito variadas, sabe? Eu acho que esse é um caminho que a gente tem tentado buscar na medida em que a gente vem entendendo a narrativa como recurso, né? E aí eu acho que a gente ressignifica aquela ideia lá do paradigma informacional de que a objetividade ela existe porque a gente tem um método para escrever. Não é que a gente tenha um método, é que, enquanto estratégia, a gente tem vários recursos. E se temos vários recursos, alguns deles, inclusive, ser tirar as aspas e colocar em cena, né? Não sei se eu consigo me fazer entender, mas para pensar como que a gente reconfigura a própria narrativa a partir dos problemas que o jornalismo, dos princípios que o jornalismo definiu como sendo básicos para construir um discurso objetivo, né? Eu acho que a narrativa ela entra nesse campo, essa possibilidade. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que eu penso a partir do que você está falando. O fact-checking, na verdade, eu acho que você faz uma pergunta muito capciosa, muito inteligente, assim, na medida em que ele, de fato, coloca para nós esse problema. Eu acho que a gente é muito fácil aí no reforço do jornalismo como prática enunciativa detentora daquilo que seria a verdade da presente. Então, o fact-checking, na verdade, ele pode acabar sendo um recurso para reforçar o jornalismo como instância enunciativa, nem como prerrogativa para falar da verdade do presente, daquilo que acontece. É desafiador. Eu acho que a gente não pode abrir mão do fact-checking também. A gente não pode abrir mão, por exemplo, daquilo que é uma apuração mais cautelosa. Me parece que isso é uma prerrogativa do jornalismo, enquanto método de trabalho. É um método de trabalho da produção da narrativa jornalística, uma coisa não elimina a outra, né? A narrativa jornalística, chamada jornalística, não pode abrir mão desse caminho, que é o caminho de procurar o que seria essa verdade, não para encontrar uma verdade ou para encontrar formas de reforçar esse lugar do jornalismo como detentor da verdade, mas como forma de construir a narrativa. Então, se o fact-checking ele serve para esse exercício da produção da narrativa, porque, por exemplo, pode ser que em determinados momentos esse caminho ele diz para nós que aquele acontecimento pode ser narrado de outra forma, né? Se a gente faz esse caminho desse checar esses dados, que seriam os falsos, dados verdadeiros, isso pode reconfigurar o modo de narrar aquele acontecimento. Entende o que eu estou dizendo? Eu acho que a questão não é abrir mão do técnico, a questão é a que ele nos serve para pensar na narrativa jornalística. Em que medida a gente pode continuar usando desse método, que é o método jornalístico, a literatura para fazer isso. O quadrinhos talvez não tenha que fazer isso. Mas se o jornalismo pode fazer agora, fazer isso para pensar a própria narrativa.
não fazer isso para definir qual é a verdade. A gente vai fazer isso para repensar. Então, ok, como é que esse fato pode ser narrado? E aí eu acho que é interessante pensar o debate como uma prática ao vivo, demandando esse método, né? Eu acho que é muito procedente, assim. Eu acho que ali é um caminho que o jornalismo precisa fazer. Como ele vai trazer esses fatos, como ele vai mostrar no ao vivo aquilo que ali é uma verdade ou não, me parece a questão menos problemática. Ele tem recursos para isso, ele tem dados, já tem elementos para isso, né? Eu acho que é um desafio na hora daquele debate. Na verdade, do jeito que é, eu acho que não serve de nada, não serve para nada, para um lugar para seguir falando mentiras e seguir debatendo aquilo que não interessa, por exemplo. Então, acho que aí é uma questão fundamental para o jornalismo mesmo. Assim. E eu acho interessante que ele apareça com uma demanda do ao vivo, né? Porque como é que no ao vivo, como é que naquele calor daquela experiência, que é a experiência de estar no debate, isso vai acontecer? São questões que eu acho que precisam ser vistas, e eu acho que essas últimas experiências que a gente teve agora com esse debate, isso apareceu não foi à toa, é porque a gente vem encaminhando para isso, a gente compreende que, na verdade, aquilo ali é uma coisa absolutamente sem sentido, né? Não tem porquê aqueles debates, são debates que, para mim, não faziam sentido, principalmente aquele último, né? Não faziam sentido se não fosse partir desse princípio, né? Então, acho que tem duas coisas aqui, eu estou tentando resumir um pouco, que eu acho que só que a gente traz. Uma o checking, ele pode ser um recurso que reforça, e aí você usou o termo que eu achei interessantíssimo, viu? Ele pode reforçar e significar uma certa nostalgia e vontade de voltar a esse paradigma informacional, né? Sim, eu acho que sim. Porém, acho que precisa ser assegurado um método, um recurso, né, para dar a ver o problema que é, ok, então como é que se narra tal fato? Já que isso está acontecendo, né, já que essas mentiras estão se tornando constitutivas de uma compreensão ou de uma visão de mundo, e aí é o jornalismo. Como é que nós vamos refazer isso agora? Como é que nós vamos repensar isso? Eu acho que isso é trabalho de redação mesmo, é trabalho de edição, é trabalho de compreensão, que é narrar aquele fato que está absolutamente tomado por uma perspectiva que é a perspectiva de que não é um fato no sentido da verdade, é do verdadeiro, é da verdade. Né? A gente teve isso muito forte, né, Rafael? Assim, a gente lidou com mentiras muito óbvias, e o jornalismo, eu acho que enfim, se comprometeu, vamos falar dessa forma, né, com desfazer esse caminho do ponto de vista daquilo que é, eu tentei falar aqui, daquilo que é conflitivo, daquilo que é contraditório. Eu acho que isso aí é que mas como se traz os outros lados dos problemas que estão aparecendo aqui? O que a gente vai fazer agora? Né? O que a gente faz com isso que está acontecendo? Assim? Como é que nós vamos narrar essa história do golpe? Como é que nós vamos falar do golpe de 2016, tendo em vista de que as mentiras se sedimentaram e deram lugar àquilo que a gente viu no país, por exemplo? Isso é uma questão para a redação. E é claro que a gente entra em problemas econômicos, enfim, a gente entra em outros problemas de mercado, a gente vai entrar em muitos outros problemas que eu acho que a gente, enfim, é um mundo aí. Mas eu acho que isso tem que voltar para o exercício da produção do acontecimento, né? Da produção daquilo que a gente entende como sendo o acontecimento, sabe? Não sei se eu consigo responder, Rafael. Sim. Respondeu sim. Gente, quem é o próximo? Senta aqui, se apresente, faça a pergunta. Quem quer vir? Vem? Quer fazer daí? Mas fala, então, senta aqui por causa do áudio, eu acho que é melhor. É uma pena que tá distância, eu acho que fica mais difícil, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Adriana, sou mestrando em Comunicação e Territorialidade
y pesquiso discursos que representan a los venezolanos en el jornal Folha de Boa Vista, em Roraima. Quando você estava falando, você falou que tem muitos desafios. Dentro dos desafios que o senhor falou, você falou que se precisa menos estereotipo e racismo nas narrativas e nos discursos. Então, menos estereótipo que é racismo. Então, minha pergunta é esta. No jornalismo contemporâneo, o que você acha que precisa na narrativa para estruturar discursos menos estereotipados e antirracistas mesmo? O final só da sua fala que eu não entendi. Menos estereotipados e antirracistas. Antirracistas, ok. Olha só, é Adriana, né, seu nome? É. Adriana. Obrigado pela sua pergunta, Adriana. Você toca num ponto que me parece também central. Assim. Eu orientei uma tese recentemente sobre como o jornalismo ele estabelece fronteiras a partir do seu próprio produto. Isso pensando a questão da migração. É uma tese que foi desenvolvida pelo Fábio Agra, lá na UF, e ele vai dizer exatamente isso, que o jornalismo, através do texto, ele define essas fronteiras, ele define esses limites, ele deixa de entender a territorialidade ou o território como um campo aberto, um campo de atravessamentos. Né? Então, eu estou falando isso para poder dar um preâmbulo assim, daquilo que você está perguntando. Isso é uma questão, para dizer o quanto isso é uma questão importante quando a gente pensa em linguagem, quando a gente pensa em texto, e quando a gente pensa em jornalismo, discutindo a questão da migração. Né? A compreensão, por exemplo, da própria identidade como um fenômeno, que é um fenômeno que se constrói a partir da relação, isso me parece, do ponto de vista teórico, fundamental, né, para o jornalismo. Né? Então, eu acho que parte do trabalho que você faz, ou que pessoas que estão discutindo a questão da migração fazem, diz respeito a isso. Há uma compreensão, antes de tudo, teórica para o jornalismo, de que, ao relatar um problema migratório, ele está colocando em questão essas identidades, que são identidades que são atravessadas por esses problemas. Elas não são fixas, elas estão em processo de relação. Isso é uma questão que eu acho que é teórica. Do ponto de vista prático, eu acho que seria, quanto mais o texto dá conta dessa dimensão conflitiva, do que é, por exemplo, o problema, vamos pegar o caso da Venezuela, né? O que é o problema da Venezuela enquanto nação, enquanto país, o que a Venezuela vive e o que faz com que os venezuelanos busquem a migração. Toda essa compreensão do que seria essa dimensão prática da experiência territorial dos sujeitos migrantes, que parece que seria importante para aparecer nesse texto, né? Veja que é uma coisa enorme, Adriana, que eu estou falando, porque isso não se trata exclusivamente do jornalista, redator, que está produzindo aquele texto sobre o problema da migração, fazer aquilo na hora que ele está fazendo. Se trata de uma compreensão muito mais alargada, que está na formação dele, que está naquilo que ele aprendeu, enquanto ele estava também aprendendo a ser jornalista. Então, eu não estou dizendo aqui que esse desafio é algo para ele no momento em que ele narra aquele acontecimento. Tem uma dimensão aí que é anterior, que vai acontecer também, que tem a ver com as nossas formações. Como é que a gente forma esses alunos que vão para as redações. Então, eu estou falando de uma questão que ela tem uma atitude enorme, tá? E colocar para nós, professores, questões que são fundamentais. Né? E eu volto a dizer, eu acho que essas questões elas estão hoje abordadas de forma muito mais contundentes do que elas podiam ser lá atrás, nos anos 80, quando eu me formei em jornalismo. Eu tenho um certo otimismo e uma esperança, né, que a gente quer que seja um jornalismo, quando eu penso que tem mudanças que acontecem.
Eu vejo meus alunos hoje sendo formados de outras maneiras. Eu acho que há possibilidades de mudança que vão sendo colocadas para que, quando ele se entrar na relação, poder trazer alguma matéria, alguma notícia, alguma reportagem sobre o problema da migração dos venezuelanos para o Brasil, ele vai estar passando por outras prerrogativas, outros princípios, outras lógicas que vão interferir nisso. Então, eu acho que é uma coisa que ela é grande e a interferência tem que ser radical. Ela precisa, primeiro, ser apresentada como cuidadosa. Que nome eu estou dando para esse sujeito migrante? Como é que eu estou chamando ele? Eu estou entendendo ele como um sujeito, de fato, ou estou simplesmente colocando ele como um objeto dessa lógica, que é uma lógica que absolutamente destitui de sujeito, por exemplo. Então, de novo, um pouco do que a gente falou antes, o nome dar para esse sujeito é uma questão importante, por exemplo, para a gente sair dessa lógica estereotipada, dessa lógica racista. Então, eu acho que aí os estudos do discurso, os estudos da narrativa vão ajudar a gente, mas na prática mesmo, da matéria, da reportagem que está feita, é isso que a gente está pensando. O que o Fábio Agra vai descobrindo na tese o quanto alguns textos abrem possibilidades para que as fronteiras sejam atravessadas e alguns textos eles fecham essas possibilidades. É uma dica que eu te dou aí de uma tese que foi recém-defendida lá na UF. Ela entra muito nessa questão do ponto de vista da linguagem e do ponto de vista dessas práticas estereotipadas em relação às fronteiras e às mudanças. Obrigada. Não sei se eu te respondo, Adriana. Não, respondeu bem. Obrigada. Você está trabalhando com... Sim, ele perguntou se está trabalhando com... Você está trabalhando com casos específicos? No, estoy trabajando análisis crítico del discurso bajo la teoría del Dr. Van Dijk. E em cima de notícias da migração venezuelana para o Brasil. Estou trabalhando os anos 2016 e 2017, porque foi um período onde iniciou a imigração e não é que agora não haya bastante, só que houve um aspecto singular que os discursos eram muito fortes da imprensa e o governo de Brasil teve que fazer uma reunião com a imprensa para parar um pouquinho isso. E então eu acho que peguei esses 2 anos por isso mesmo, porque está como normal, não havia intervenção política nesse momento por parte do governo. Muito bem, bacana, muito bom. Pois se quiser depois por esse trabalho, posso te dar o link, enfim, se procura o Fábio. E tem gente que já deve conhecer, tem gente discutindo questão da migração e comunicação, a Denise Pogo é uma pesquisadora muito importante que também vem trabalhando com a questão de migração e comunicação. Tá, obrigada. Nada. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde. Meu nome é Maxiene, eu sou mestranda aqui do curso de Comunicação e Territorialidades da UFES. Eu estudo misoginia nas redes sociais, né? Mais precisamente no Instagram. E o senhor falou dos vários desafios que o jornalismo tem, né? Falou da necessidade que nós temos de aprender a falar no mundo, né? E a minha pergunta é, de que forma que o senhor percebe as redes sociais, né, e o jornalismo? As redes sociais, pela sua amplitude, pela sua suposta liberdade, né, elas passam a ser também um desafio para o jornalismo? Ok. Isso do ponto de vista Maxiene, né, que você chama? Maxiene, isso. Isso do ponto de vista do problema de gênero, é isso que você está dizendo? Isso, eu estudo misoginia. E essa questão da misoginia, você está vendo através do Instagram, mas algum caso específico você busca a rede? O que
despertou minha pesquisa foi um case que aconteceu aqui de uma vereadora, né, que foi agredida por um colega parlamentar, né, supostamente porque estava uma roupa em desacordo com a Câmara Municipal, né, que era um ombro à mostra. Na realidade, era porque era uma blusa vermelha, né? Pois é outra coisa, né? Como as coisas se misturam também, né, Marciene? Eu acho que ele provocou mais, né? Era uma mulher negra com o ombro de fora, né? Uma parlamentar. Entendi. Então, eu acho interessante, assim, pensando na sua pergunta, eu não sei responder de que forma, tá? Na verdade, assim, na verdade, não tem uma fórmula, porque quando a gente pensa em narrativa, a gente, na verdade, abre muitos caminhos possíveis para o exercício da escrita, que é difícil a gente estabelecer formas, tá? Então, assim, essa primeira questão que você levanta, o que eu tento pensar, daquilo que eu consegui fazer, né, venho tentando fazer, é essa presença do jornalista, a presença dele enquanto ator social que está no mundo, é um dado fundamental para que a gente possa construir narrativas mais tomadas pela problemática, no caso aqui seu, do gênero. A gente sabe que a gente está falando de um país machista, misógino, e aí a gente vai fascista, sexista, todas essas coisas que a gente já falou e que eu estava tentando pensar antes. E o quanto o paradigma informacional ele reforça esse momento, né? E volta a chamar a atenção do trabalho da Márcia Veiga, o jornalismo como gênero masculino, como algo que nos ajuda muito a pensar isso, né? O jornalismo, ele, antes de tudo, foi uma instituição construída por homens heteronormativos que atribuíram a esse lugar um lugar de poder, dizer sobre o outro, do outro, esse paradigma informacional, né? Então, quando a gente chega nesse outro que eu estou tentando trabalhar, que é de uma problemática que diz a ver com a relação de diferenças, é que a gente se vê em condição de, ou se vê no desafio de formar com este outro, né? E as redes sociais, eu não estudo redes sociais, eu vejo como um fenômeno que é um fenômeno que coloca problema para o jornalismo. Tá? Eu não estudo, eu não trabalho com isso, eu não sei dizer para você a estrutura dessas redes, assim. Mas naquilo que é o inquérito para o exercício do jornalismo, eu consigo pensar nesse desafio mesmo, esse problema que também os documentários colocam, que também os quadrinhos colocam, que é o que se apresenta com possibilidade narrativa nesses lugares que fazem com que a gente, no lugar do jornalismo, nessa instância de poder tão absoluta, sociedades, né, e construída como uma absoluta, porque eu não acho que ela seja, né, que ela nos impõe como desafio. Então, me parece que, nesse caso específico, se a gente olhar para as redes sociais e entendê-las como um lugar de uma representatividade mais contundente, vamos falar assim, eu não estou falando de uma liberdade, eu acho que a gente entra numa outra questão, é inevitável e é fundamental a gente entender que, naquele lugar, esses protagonistas estão em cena. Eles se apresentam. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Que seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter, a gente olhar para esses protagonistas e entendê-los como possibilidade de representatividade. Assim, né? A existência desses sujeitos nesses lugares, para mim, ela é fundamental. Volto a dizer, eu não estou falando de uma liberdade, acho que aí a gente tem outra questão. Mas eu estou dizendo, nesses lugares, esses sujeitos se colocam para nós como uma questão. E quando a gente volta ao jornalismo e pensa o jornalismo numa instância que se fez valer a prerrogativa de que ele seria o lugar de onde falar do outro, aí a gente começa a ter um problema, porque não é. A gente já sabe que não é. Então, eu acho que as redes sociais elas precisam servir ao jornalismo para que ele repense qual é o seu status hoje.
Qual é o seu lugar de fala? Não lugar de fala não é um bom termo, não é isso. Qual é a sua forma de dizer do contemporâneo? O que cabe ao... Por que é que eu vou abrir, por que é que eu vou ler um jornal para ler a respeito de algum fato ou algum acontecimento que nas redes sociais estão sendo apresentadas através dos que vivem esse acontecimento? Qual é o desafio que o jornalismo tem hoje, então? Porque eu, particularmente, pouco me interesso por ler as notícias da forma que elas se apresentam. Eu prefiro ficar no Twitter. Eu prefiro ficar no Instagram. Eu prefiro ficar ali, porque ali, pelo menos, eu estou lendo o que as pessoas estão dizendo delas mesmas, das suas próprias experiências, e eu, como leitor, vou fazendo as minhas conclusões, as minhas deduções, né? Mas eu acho que, ao jornalismo, enquanto instância enunciativa, que tem a prerrogativa de dizer minimamente daquilo que acontece no contemporâneo e no cotidiano, eu acho que cabe essa reflexão, de modo que me fizesse eu mesmo, como leitor, ir lá para poder entender. E é aí que eu acho que eu vou falar de uma provocação de atritos me parece importante. Eu acho que o jornalismo precisa colocar em cena esses atritos, esse debate, essas disputas entre esses cidadãos. Né? Ou seja, eu estou dando um exemplo, assim, que em princípio parece teórico, mas assim, há narrativas, eu acho que no texto aí do testemunho, isso aparece forte, eu acho. Né? A ideia, aquele relato, esqueci o nome do garoto, do menino da Copa do Mundo, mas assim, como aquele jornalista apresenta esse testemunho nessa perspectiva multifacetada, eu acho que isso é muito importante para o jornalismo. Eu acho que isso é do jornalismo. Isso não é das redes sociais. Não tem que estar nas redes sociais. Eu acho que isso precisa ser uma prerrogativa do jornalismo. Né? Então, o jornalismo, do meu ponto de vista, eu estou dizendo, ele não seria um mediador de conflitos. Mas ele, ao contrário, ele apresenta os conflitos. Ele dá a ver os conflitos. Coloca em cena os conflitos. Para que a gente possa, como leitor, a gente possa ver onde é que as contradições estão, como é que elas aparecem. Assim. Isso é um caminho que eu acho que a gente precisa seguir, sabe? E quanto mais a gente encontrar narrativas que dão conta disso, a gente precisa reforçá-las como lugar de narrativa jornalística. Eu acho que também isso é importante, sabe, Marciene? Não se trata de... que muitas vezes, porque aí seria separar de novo aquilo que é objetivo do que é subjetivo. Muitas vezes a gente olha para essas narrativas e diz assim, olha, esse é um jornalismo humanizado, esse é um jornalismo literário, esse é um jornalismo... Não, assim, é um jornalismo. É um jornalismo que dá conta de uma outra dimensão, de um outro problema que está presente na própria experiência social. Enfim, não sei se eu me empolgo aqui, não sei onde que eu vou. Eu acho que é isso. As redes sociais, elas colocam para a gente um desafio. Né? E aí eu acho que volta muito. As escolas de comunicação, as escolas de jornalismo, as professores que a gente vai ver, né, que a gente tem, como a gente está formando, tudo isso é fundamental para a gente chegar nesse... Eu acho que é o lugar... Para nós hoje, aquele lugar ideal. Seria o jornalismo. Okay. Obrigada, Fernando. Obrigado a você pela pergunta. Professor, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Minha pesquisa é sobre a pandemia. Como é que é seu nome? Meu nome é Kennedy, desculpa. Kennedy. Isso. A minha pesquisa é sobre as estratégias discursivas dos ministros e do presidente durante o enfrentamento à pandemia em 2020 e 2021. Você tem estômago.
bem complicado. Ele malha muito, então porque estrega, ele fica forte. Assim. O senhor acabou comentando aqui bastante sobre as redes sociais, né? E é um pouco do que eu estava planejando aqui perguntar, exatamente sobre esse paradigma relacional, principalmente no ambiente como as redes sociais, que divergem muito e colocam os indivíduos em espaços, né, que se chocam a todo momento. E aí eu queria perguntar como que o jornalismo ele poderia se portar, já que ele se coloca como nesse papel de apresentar os protagonistas e também de relacionar esses mundos que divergem muito. E também saber se esse comportamento dos meios de comunicação hoje, do jornalismo, fortalece ou não para uma ideia que muito tenha, principalmente agora, de que a mídia é golpista, que a mídia é vendida dentro desse universo contemporâneo. A segunda parte da pergunta eu queria que você refizesse, para poder entender onde você está chegando. Tá? Faz de novo. É porque, como as redes sociais elas divergem muito, pessoas acabam consumindo apenas um tipo de conteúdo. Uhum. É isso eu estava tentando lembrar. As bolhas. Entendi. Com o fortalecimento das bolhas, o jornalismo acaba não conseguindo penetrar nesses ambientes. Porque dentro desses espaços, alguns veículos o jornalismo em si é dito como uma instituição golpista, vendida. Então, como que o jornalismo ele pode trabalhar para não fortalecer, né, mas combater esse tipo de narrativa e entrar nesses espaços? Olha só, eu fiquei pensando... É interessante. Eu vou pensar alto, tá? Que na verdade é uma questão que eu também me atravessa, assim, né? Vou começar pela segunda parte, né, do que eu estou falando. Essa ideia de que as redes sociais elas reforçam bolhas, eu acho que ela não é verdade, obviamente, ela acontece, né? Eu tenho lido muito sobre pessoas dizendo que isso não é necessariamente um problema, que a existência dessas bolhas, me parece que o Janones, com a prática, também nos ajudou a entender um pouco isso, né? Reforçar as bolhas pode ser uma estratégia discursiva importante. Então, assim, eu acho que também trabalhar com essa ideia da formação das bolhas como um problema mais complexo do que propriamente só um problema, né? Não se deve, as bolhas por si só não se conta de nada. Eu acho que a gente já tem que também rever isso, essas práticas atuais agora, que eu acho que o Janones foi uma figura muito importante, assim, né? A existência dessa bolha da qual eu acredito que você e eu também fazemos parte, né? Foi importante, eu acho que o Janones nos ajudou a sustentar esse lugar. Então, assim, o fato de que as redes sociais façam isso não me parece necessariamente um problema, né? O que me parece um problema é esse jornalismo que a gente está criticando cumprir um determinado papel, que é de reforçar uma outra bolha, que seria aquilo que a gente pode chamar aqui de uma maneira também bastante superficial, daquilo que é o mercado. Então, o jornalismo voltado pelos interesses econômicos, que a gente sabe que é a nossa prática desse jornalismo hegemônico, né? Isso aí é um dado, assim, né? Estamos falando desse jornalismo, grande jornalismo, ele se sustenta a partir de uma outra bolha. Se a gente precisa pensar, eu estou pensando que essa existência desse mercado, aquilo que a economia dita como regra, como norma, e aquilo que interessa a essa instituição jornalística e não o interesse público propriamente, né?
Então, aí sim, esse jornalismo facilmente é reconhecido como comunista, é óbvio, né? Porque ele está sendo, ele cumpre o exercício de falar de um lugar que é contra aquilo que interessa público, aquilo de interesse público, falar dessa forma, né? Então, eu acho que isso aí sim é o problema. Entende o que eu estou dizendo? Não as redes sociais em si. Nós voltamos para o problema do jornalismo, né? Como na questão anterior da Adriana. Ou na outra, não sei. Nós voltamos para o jornalismo. Como é que o jornalismo se coloca diante daquilo que as redes sociais apresentam para a gente? Essa é a questão que a gente precisa dar. E aí, é óbvio, a gente vai ter que essa discussão sobre o mercado, sobre como a imprensa, na verdade, é sustentada por interesses políticos, interesses econômicos, tudo isso passa a ser a questão fundamental para a gente também. É um grande entrave que a gente tem, né? E isso, no caso do jornalismo no Brasil, cada vez mais visto quanto isso é popular, sabe? A experiência que a gente tem no jornalismo brasileiro, nesse aspecto, ela é muito particular, assim, ainda vi pouco, eu cheguei a publicar aqui no México, mas acho que, inclusive, em outros países da América Latina, essa experiência não é tão importante como é no Brasil. E eu acho que aí é um outro caminho para a gente poder estudar e discutir, né? Então, isso aí é uma questão que a gente ela precisa aparecer. E aí, para chegar na primeira parte da sua pergunta, me parece que o jornalismo que a gente gostaria ele só romperia com essas bolhas na medida em que ele as colocar em cena. De novo, também um pouco que eu já respondi antes. Me parece que quanto mais o jornalismo, a instituição que tem como função enunciar o acontecimento no contemporâneo, né? Quanto mais ele conseguir se colocar, ou quanto mais ele consiga colocar em cena, em disputa, isso que a gente chama de bolhas, talvez mais ele conseguisse cumprir uma função que eu acho que é desse contemporâneo, que é ser uma instância iniciativa e coloca em cena os conflitos, ou uma instância iniciativa que apresenta os protagonistas em relação, né, que apresenta esses protagonistas de fato lutando, disputando espaços, disputando sentidos, né? Estou usando esse termo que você mesmo falou na sua pergunta, apresentar os protagonistas, relacionar os mundos. Me parece importante colocar os mundos, porque são muitos, em relação, né? Não é simplesmente descrevê-los, colocar em relação, tentar mostrar para o leitor como é que esses mundos divergentes estão em cena. Isso me parece ser um desafio enorme para essa prática jornalística, né? Que nos faz voltar de novo aos textos. Muitos deles já existem, fazem isso, não muitos, né? Mas alguns deles a gente encontra, particularmente em revistas, às vezes a Piauí faz muito isso, né? Mas em algumas reportagens, jornais, esses jornais que a gente chama de grande imprensa, também isso acontece. Trazer para o jornalismo como modo de dizer jornalístico, me parece um caminho também para a gente entender isso, né? Eu acho que é isso, colocar em cena bolhas, mostrar os conflitos, mostrar as contradições, dizer em que medida essa disputa acontece, como elas constroem sentido a respeito do mundo que a gente vive. Obrigado. Nada. Não? Tranquilo? Professor, não temos mais perguntas. Talvez um exemplo do jornalismo como mesmo jornalismo de grande imprensa, como uma bolha também, veja se eu entendi o aspecto que você tentou colocar, mas a nossa grande imprensa, quase que uníssono, colocou no último pleito um problema da polarização, o problema de termos sempre apenas e somente dois candidatos, como um problema central. E no primeiro turno,
os demais candidatos, né, somados, tinham, sei lá, cerca de 5%, que conseguiram 6%, ou seja, 94% da população brasileira, o fato de a eleição estar polarizada entre dois candidatos não me parece, pelo menos em termos eleitorais, que foi uma grande questão, né? Estava falando para quem? Essa grande imprensa estava falando para quem? Para 6%? Para quem? Exatamente. Não, eu acho que é isso. Você dá um exemplo claro, eu acho, do que eu estava tentando dizer. Assim, essa ideia de que o jornalismo faz a própria bolha não é uma ideia. Isso apareceu com a pergunta do Kennedy aqui. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar, mas o seu exemplo é perfeito. A ideia da polarização é uma grande falácia, uma grande mentira. A imprensa não só comprou, como reforçou, como legitimou. Isso foi fundamental para o que aconteceu em 2016, 2016, né? Assim, a ideia de que essa polarização se abre naquele momento, que é uma ruptura já democrática, quando o próprio Aécio Neves contesta o resultado das eleições, né? Aquilo ali já era um momento para essa imprensa, a imprensa que a gente gostaria já começasse a esclarecer, para lá, o troço está acontecendo aqui, que não faz parte do jogo democrático, né? Então, não há polarização, não houve polarização. Agora, a imprensa fez isso, e aí é isso que você está dizendo, para quem que essa imprensa seguiu falando esse tempo todo, né? E eu acho que é observar, né, como é que vai se comportar. A gente já vem tendo alguns exemplos, pelo menos eu estou acompanhando de uma forma ainda distante, mas eu já venho tendo alguns exemplos de algumas falas da própria imprensa que parece que vão seguir a mesma linha, né? Já determinando como é que o Lula deve fazer, o que é que ele vai fazer, para que não sustente a tal da polarização. Quer dizer, já tem todo... E aí tem uma outra questão, né, Rafael, porque é uma instância tão tomada por um poder, né, cara? Assim, o jornalismo, de fato, e esse poder sustentou esse paradigma informacional há muito tempo, né? Esse poder de dizer, esse poder de opinar, esse poder de criar caminhos para sugerir o que fazer, essa coisa didática do jornalismo, tudo isso que eu acho que faz parte desse paradigma informacional aparece aí. Então, eu acho que é muito misturado, tá? Tem muita coisa que está em cena ao mesmo tempo para que esse exercício democrático de imprensa, eu acho que pareça aquilo que a gente tem como sendo o ideal. Assim. Eu acho que tem muita coisa aí para a gente atravessar, mas eu acho que é isso, seu exemplo foi perfeito. Joia, professor. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu agradeço. Então, eu agradeço a você pelo convite, Rafael, agradeço os alunos e alunas aí presentes e, enfim, qualquer coisa, se quiserem, podem me procurar e a gente segue a conversa, tá bom? Prazer te conhecer, Rafael. Vamos seguir aí. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, então. Obrigado, gente.